campanha, Senhor. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já sabe que precisamos ouvir. Confirma, Senhor, a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba o servo de Deus com palmas para o Senhor Jesus. Salve, igreja, que a paz de Jesus Cristo, amém, igreja? Hoje, final de campanha, último dia. Você que fez um propósito com Deus, com certeza Deus vai te honrar. Aquilo que você fez secretamente com Deus, eu fiz o meu propósito, eu sempre faço, e Deus sempre honra. O final da campanha, hoje, o tema da campanha, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Vamos fazer um momento de oração? Neste momento, apresenta a sua mentalidade para Deus agora. Amém? Apresente a sua consciência para Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, visita esse altar, ó Pai, neste momento, ó Pai. Visita, Senhor, todos os atos de fé, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, apresentamos cada consciência na sua presença, Senhor Deus. Pai Santo, opera poderosamente na nossa mente, no nosso coração, ó Pai. Subjuga Satanás nos ares, ó Pai. Subjuga Satanás nas áreas da mente, do coração, dos sentimentos, ó Pai. Visita a nossa casa, guarda a nossa casa, Senhor Deus. Guarda nossos animais, nossas posses, nossa família, o nosso trabalho, nossa vida financeira, nossa vida ministerial, nosso serviço, Senhor Deus. Que neste momento, Senhor Deus, o Senhor possa ser soberano. Desbloqueia, Senhor Deus, as vidas da nossa intelectualidade, ó Pai. Opera poderosamente na vida do seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo, amém? Se você quiser, sentado mesmo, você pode abrir a palavra de Deus. Primeira carta de Timóteo. Aleluia. Vamos entender um pouquinho hoje. Já desde o primeiro dia da campanha, o Espírito Santo tem trazido sobre a nossa consciência. No primeiro dia, no segundo dia, e com certeza hoje não vai ser diferente. Como Deus se relaciona conosco com a nossa consciência. Como é a consciência de Deus? No primeiro dia da campanha, nós vimos a natureza da consciência de Deus, que é uma consciência que ela traz iluminação e traz um julgamento. Ela ilumina o que está errado na tua vida, ela ilumina o que está desalinhado, o que está desacordo, e com essa iluminação vem um julgamento para alinhar. Esse foi o primeiro dia, amém? Vamos ler a palavra de Deus em Timóteo, 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 Timóteo fica quase no finalzinho da Bíblia, fica ali umas 20 páginas antes do Apocalipse, mais ou menos. Vamos entender como Deus se relaciona com a nossa consciência. Glória a Deus. E quanto nós somos dependentes da nossa própria salvação para isso. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, está escrito assim: Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas, com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro e de uma consciência de fé não fingida. Agora vai para o versículo 19, do mesmo capítulo 1. Conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Amém? Amém, Jesus. 3 coisas estão relacionadas aqui: amor, consciência pura e fé. 3 coisas se relacionam. A minha consciência, ela tem que ser pura. A minha consciência, ela tem que ser salva. Mas eu preciso entender do que ela precisa ser salva. Muito crente fala assim: eu quero ser liberto. Aí você pergunta: mas você quer ser liberto do que, irmão? Eu não sei, eu quero ser liberto. Nem ele sabe do que ele quer ser liberto. Ele sabe que precisa,
mas ele não sabe pontuar o que ele precisa se libertar. Quando a iluminação da consciência de Deus entra na nossa consciência, ela começa a iluminar o ponto dos quais nós precisamos ser salvos e resgatados. Eu tenho que entender como funciona a minha consciência dentro de mim. Fora de mim, nós vimos no primeiro culto como a nossa consciência opera. A nossa consciência opera por 4 leis: certo, errado, bom e mal. Ela é bem limitada, ela é bem hostil. Na verdade, a nossa consciência, sem o Espírito Santo, ela é bem primitiva. Essa é bem da verdade. Toda consciência humana sem a iluminação de Deus, ela é extremamente primitiva. Os homens fazem coisas erradas dizendo que estão certas. Então, primitiva que é. Quando o Espírito Santo entra na nossa consciência e começa a iluminar, ele vai mostrar os pontos que nós precisamos ser salvos e resgatados. Daquilo que nos contamina. O termo certo é contaminação. Vamos imaginar, todos nós, vamos imaginar que todos nós somos um grande prédio. Temos um grande prédio dentro de nós. E eu sou o síndico desse prédio. Mas imagine que nesse prédio tem um monte de apartamentos, e em cada apartamento tem um morador. O que acontece com pessoas que moram em condomínio? Coitado do síndico. Houve reclamação, houve murmuração, houve um monte de coisa, não é? Dentro de nós existem muitas vozes que processam dentro da nossa consciência igualzinho. Dentro de nós existem dezenas, para não dizer centenas de vozes que lutam contra nós, que vivem reclamando, que vivem nos acusando que nós estamos errados, que nós não somos certos, que nós não merecemos aquilo. Existem vozes dentro do meu eu, que fala para mim assim: você nunca vai servir a Deus. Você não tem tipo para servir a Deus. Você é um pecador. O que você quer servir a Deus? Você não vale nada. Existem vozes dentro do meu que falam: olha para o teu passado. Você está mais sujo que pau de galinheiro. O que você pensa que é? Você é feio. Você é feia. Existem vozes contínuas, me acusando, e o pior de tudo é que eu penso que essas vozes são minhas. Porque elas estão dentro da minha consciência e eu penso que ela faz parte do meu eu. E sabe o que eu faço? Concordo com ela. Eu não lavo meu. Eu sou tudo sujo. Eu sou todo pecador. Não adianta, eu não vou para frente. Ixi, vou até parar de ir na igreja, não vai dar certo. Olha, eu concordando com essas vozes. Pior ainda, essas vozes não fazem parte da minha consciência. Elas não fazem parte do meu eu. Quem que está lá na minha consciência? Quem que é esse hóspede dentro desse apartamento que luta contra a minha vida? Que se levanta sempre contra a minha comunhão com Deus? Quer ouvir uma voz do inimigo na sua mente? Faça um propósito com Deus. Faça um propósito. Fale: nesse mês eu vou todos os dias no culto. As vozes já vão começar a buzinar dentro de você. Verdade, Deus. Contra. Sempre contra. É fácil de identificar essas vozes porque elas vão se levantar contra a nossa comunhão com Deus. Então é fácil de rastrear elas. É muito fácil. Essas vozes vão falar assim: nossa, esse sábado está calor, né? Passa na distribuidora, pega aquela cervejinha gelada, descansa em casa. Para quem na igreja, olha ela lutando contra. O que eu tenho que entender em primeiro momento? Que essas vozes não são minhas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não são minhas. Elas são de inimigos, espíritos inferiores, espíritos trevosos, demônios. Não importa como a sua fé credencie eles, mas é um inimigo. E agora, a melhor situação: é possível silenciar essas vozes. Glória a Deus. Deus, ele também fala conosco. Deus, ele fala.
Às vezes o crente fala assim, irmão, não consigo ouvir Deus falar comigo, tem uma dificuldade, eu não consigo. Mas como que Deus vai falar com você, se dentro de você já tem uma multidão de vozes falando ao mesmo tempo? A voz de Deus fica abafada no meio dessas vozes. Se todos nós aqui, se eu largasse o microfone aqui, e todo mundo começasse a conversar, um conversa com o outro, outro bochicha com o outro, outro discute com o outro, e eu sem o microfone aqui, vocês não iam ouvir a minha voz, porque a multidão das vozes de vocês iriam silenciar, abafar a minha voz. É por isso que nós não conseguimos ouvir Deus. Já temos muitas vozes ao mesmo tempo, falando ao mesmo tempo. A voz de Deus fica então abafada. O que nós temos que fazer? Começar a silenciar essas vozes. Quem vai silenciar essas vozes? O Espírito Santo vai silenciar com a minha permissão. Aleluia, Deus. Eu vou permitir que o Espírito Santo pegue. Volta para o condomínio. Eu sou condomínio. Tenho múltiplos apartamentos dentro de mim, mas tem um morador aqui que me inferniza. Que ele me acusa dos meus pecados, quer me encher de sentimentos de culpa, sentimentos de remorso, sentimentos de ira, sentimentos de mágoa. Eu tenho todo o poder de desalojar esse inquilino. Eu falo, Deus, ocupe este lugar, silencie essa voz, tire isso de dentro do meu eu. E o próprio Deus, agora, o Espírito Santo, com a sua iluminação, ele vai tirar este inquilino um mau morador, e o próprio Deus começa a ocupar aquele lugar. E Deus agora começa a falar comigo ali. Aleluia, Jesus. Não importa a voz, e Satanás sempre vai trabalhar nessas vozes. O que eu tenho que entender e olhar para dentro de mim, o que me contamina, o que contamina a minha consciência, o que suja a minha consciência. Que tipo de contaminação? Por que a palavra de Deus fala, naufragou na fé? A nossa consciência, alguém já brincou, todo mundo já brincou, com certeza vocês também, de bolinha de sabão, que você pega uma bolinha de sabão, fazia, isso é bolinha de sabão, ela sai voando, todo mundo sai correndo atrás das bolinhas de sabão. Imagina que a nossa consciência é tipo uma bolinha de sabão, bem pura, bem limpa, ela é limpa, mas ela, lembra que alguns mais audaciosos pegavam um outro canudinho e jogava ali uma fumacinha para aquela bolinha de sabão ficar agora fumacenta assim, e ela saia voando com uma fumacinha? A nossa consciência, ela pode ser contaminada. Aleluia. E se ela for contaminada com sentimentos da terra, sentimentos da nossa carnalidade, sentimentos de ira, sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de mágoa, sentimentos pesados. O que vai acontecer com a nossa consciência se ela se encher de pensamentos pesados? O que vai acontecer? Ela vai naufragar. Sabe o que vai acontecer com a minha consciência? Minha consciência é isso aqui, ó. Eu estou pensando as coisas de Deus. Estou pensando, né? Deus está me purificando, me limpando, né? Então a minha consciência ela começa a subir. Mas eu aceito sentimentos impuros, sentimentos imorais, sentimentos da terra, esses sentimentos que nos prendem entre nós mesmos, sentimentos de embates, sentimentos de discussão, sentimentos de ira, sentimentos de resistência. Se eu permitir que a minha consciência seja contaminada com esses maus sentimentos, ela vai naufragar, ela vai cair. E se a minha consciência estiver em terra, quem que vai resgatar ela? Então eu preciso passar novamente por um processo de descontaminação. Eu tenho que entender o que contamina a minha consciência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia.
E eu tenho que olhar o que é contaminação que quer entrar dentro de mim. Se nós estamos na igreja, nós temos que entender que nós estamos na igreja com um relacionamento com Deus. Eu estou dentro da igreja, não estou aqui pela liderança da igreja, não estou aqui pelo ministério da igreja, eu estou aqui por aquilo que Deus pode fazer dentro do meu eu e daquilo que Deus pode me descontaminar de mim mesmo. Aleluia. E de todos os sentimentos que me impedem de eu ter um relacionamento com Deus. O que impede? Qual é aquele sentimento que entra dentro de mim? O que acontece comigo que me quebra meu relacionamento com Deus? O que acontece? Qual é o sentimento que entra dentro de mim, que buzina na minha consciência, eu sigo o curso desse sentimento e de repente eu caio no meu crescimento espiritual? Às vezes é uma discussão, às vezes é uma briga, às vezes é explosão de fúrias, às vezes é explosão de violência, às vezes é explosão de gritaria. Às vezes eu brigo com a minha esposa, estou lá nervoso, o diabo já buzina. Quer saber? Pega a meia dúzia de cervejinha, vai descansar, vai relaxar a cabeça, senta na esquina e vai beber, que você vai ficar legal. E eu, tá bom, então eu vou. Ó, mas esse pensamento não é meu. Eu simplesmente entro em concordância com um sentimento estranho, com um pensamento estranho. Então eu tenho que, mais do que nunca, entender o que me contamina, o que atrapalha literalmente o meu relacionamento com Deus. Qual é o sentimento? Tem tantos. É fácil você descobrir. E nós sempre usamos a psicologia reversa. Às vezes você fala, acorda de manhã, você fala assim, hoje eu vou na igreja à noite, porque Deus tem uma bênção para a minha vida. Vou trabalhar de manhã, meu chefe já briga comigo, já discute comigo, já vem aquela carga negativa, daí já vem aquela voz. Quer saber? Com toda essa raiva, nem vai para a igreja, vai fazer o que lá? Vai direto para casa. Está nervoso, está estressado? Vai fazer o que na igreja desse jeito? Aí você vai, aí você pega o ônibus ou pega o teu carro, de repente entra um trânsito, fura o pneu e aquela voz continua, aí já vai chegar atrasado. Aí ó, você está tudo sujo, está fedido, está suado, vai fazer o que lá? Mas você não, eu vou. Aí quando você chega na igreja, Deus, Ele dá aquela vitória extraordinária, Ele confirma aquela bênção extraordinária, e você pensa, nossa, se eu não viesse, eu ia perder uma grande oportunidade. Mas porque você persistiu e você rejeitou aquela voz, você foi abençoado. Então não é difícil entender o que quer nos contaminar. Quando pessoas vêm até mim querer me infiltrar e me contaminar. Se a minha consciência, Deus tem trabalhado em purificação, a minha consciência, ela vai subir. Ela vai subir. Aí vem um irmão na igreja, brigou com a família, está todo nervoso, está todo carregado, está todo ali pesado. Ele vem conversar com a gente, por causa que a minha consciência, ela está bem, subiu, elevou, eu começo a trabalhar, conversar com ele, começo a ouvir a história dele, começo a conversar com ele, a minha própria consciência começa a descontaminar ele. A minha própria consciência começa a limpar. Eu vou orar por ele, eu vou interceder, nós vamos dar um conselho, vamos conversar. De repente, ele vai ficar ali 40 minutos, uma hora, de repente ele vai levantar. Assim, nossa, estou até suave. Nossa, parece que tem um peso dentro de mim. Por quê? Porque a consciência pura, ela vai trabalhar descontaminando o meu próximo. Então, quando o meu próximo vem, não importa qual sentimento ruim, com qual problema, sempre a minha consciência, uma vez já tratada, uma vez sempre estando em processo de limpeza, ela sempre vai subjugar a negatividade que está sobre a consciência do meu próximo. Ela sempre vai se descontaminar. Mas se eu estou pesado, com a consciência pesada, a consciência suja, com as minhas emoções carregadas, o irmão chega e fala assim, irmão, briguei com a minha mulher em casa, mas foi um brigueiro. Sabe o que eu vou falar? Pois é, irmão, eu também, hein? Essa semana foi uma tribulação. Perceba, eu entro no negócio dele. Em vez de eu subjugar
subjugar a negatividade dele, eu entro em concordância. Que tipo de crente que eu sou? Eu falei, tua mulher é ruim, você não viu a minha? Ixi, não é isso pior. Não tem ideia ali, aquela cruz que Deus deu para mim, irmão. Que eu tenho que carregar. Eu entro em concordância com o irmão. Eu não consigo subjugar. Eu pioro a situação. Aí fica dois negativados. A nossa consciência tem que ser trabalhada. Essa é a questão. Ou eu entro em concordância na negatividade com o meu próximo, e eu acabo sendo derrotado em mim mesmo, ou o Espírito Santo em mim, sempre em processo de libertação, vai subjugar tantas quantas consciências forem necessárias. E não importa aonde você esteja, se você esteja no seu trabalho, se você esteja na sua casa, se você esteja no ônibus, a sua consciência, como o Espírito Santo, sempre vai trabalhar purificando a consciência do próximo. Mas para isso, eu tenho que permitir que a consciência de Deus ilumine a minha consciência. Ilumine aquilo que eu sou dentro do meu eu. E a minha consciência, ela é muito... A minha consciência sem Deus, ela é muito, vamos dizer assim, cega. Ela é muito cega. É muito limitada. Então eu preciso permitir que Deus ilumine as minhas obras mortas. É o que está escrito em Hebreus. Hebreus 9:14, eu vou abrir rapidinho aqui. Hebreus 9:14 está escrito assim: quanto mais o sangue de Cristo, pelo seu Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará, purificação, a nossa consciência das obras mortas para servirmos o Deus vivo. Mostrar as obras mortas. Eu sempre conversei sobre isso. Eu falei assim, você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Você quer saber qual é a obra que Deus tem para a sua vida? Antes de você descobrir o que Deus tem para você fazer, você tem que descobrir aquilo que não é para você fazer. Você quer ouvir a voz de Deus? Então a primeira coisa que você tem que fazer é não ouvir vozes que não sejam de Deus. Aleluia, Jesus. Quando Deus ilumina o que é uma obra morta? Obra morta é uma obra onde o Espírito Santo não está. Por mais que seja dentro da igreja, eu posso estar dentro da igreja produzindo uma obra morta onde o Espírito Santo não está provando aquela obra. Não importa o que eu esteja fazendo. Muitas vezes o crente, ele tem isso. Ele faz a coisa certa, mas no seu modo errado. Ou ele faz a coisa certa no tempo errado. Ou se a minha consciência está tão negativada, está tão densa, está tão pesada, está tão sobrecarregada, eu quero aplicar essa minha consciência pesada na obra de Deus, o Espírito Santo não vai aprovar. A nossa consciência tem que experimentar o sangue de Jesus Cristo. E nós temos que ter, vamos dizer assim, dentro de nós, o desapego. Porque o Espírito Santo vai pedir coisas para nós. E nós temos que abrir mão de algumas coisas. E coisas que nos dão prazer. Coisas que nos dão satisfação rápida. Mas são coisas, vozes estranhas, que apresentam manjares estranhos. Vamos dizer que tem uma pessoa, qualquer pessoa, que sempre está indo lá na minha casa. Sempre está indo dentro da minha casa. Sempre está indo me visitar. Só que essa pessoa, para ela ir dentro da minha casa, ela não pode chegar de mãos vazias. Ela tem que chegar com alguma coisa que eu gosto. Alguma coisa gostosa, alguma coisa que seja do meu tempero. Vem a pessoa chegar, trouxe para você. Entra aí. Quando eu aceito aquilo que a pessoa traz, eu aceito a pessoa junto. O diabo, ele faz isso. Para ele se manter presente dentro da nossa consciência, ele não vai chegar de mão pesada. Ele não vai chegar de mãos vazias. Ele vai trazendo um manjarzinho.
E se eu aceitar esse manjarzinho, eu aceito a presença dele dentro do meu eu. Qual é o manjarzinho que eu gosto? Muitas vezes, a nossa libertação, nossas múltiplas libertações, não é nem porque o diabo nos escraviza, não. É porque eu fiquei tão viciado num pecado, que eu desenvolvo um sentimento de afeto pelo pecado. Eu pego porque eu gosto. E como o crente gosta de fugir dos seus próprios sentimentos. Eu fumei maconha há 12 anos. Eu fazia declaração de amor para maconha. Eu fumo porque eu amo maconha. Não era nem uma escravidão, eu amava. Eu desenvolvi sentimentos de afeto, ternura. Eu faço porque eu gosto. Aí a nossa libertação, para eu ser liberto de maconha, eu falo, Deus, tira esse amor que eu construí pela maconha. Tira esse sentimento de afeto que eu desenvolvi. Esse é só um exemplo. E quantas pessoas são presas em pecados porque amam pecar? Amam beber, amam acessar sites pornográficos, amam adulterar. Eu adultero não é nem porque o diabo, não, é porque eu gosto. Eu tenho que entender o que Satanás traz como sentimentos de prazer, e que nesses sentimentos de prazer eu sou preso. Alguns anos atrás, há mais de 15 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa, evangelizando e lutando para levar para a igreja, e indo. Uma guerra. Não vou entrar em detalhes, mas é uma guerra tremenda. E a pessoa era uma mulher extremamente linda, muito bonita, assim, de todos os aspectos, né? Ela fazia assim, ó, roubava 3, 4 homens por dia. E ela conversando comigo, ela foi muito sincera, ela falou assim, Ângelo, quando eu seduzo um homem, e depois que eu já estou lá no motel com ele, para mim perdeu a graça. Não tenho prazer naquilo. O meu prazer está na arte da sedução. Eu gosto de seduzir. Eu gosto de ver ele perdido. Eu gosto de ver ele desesperado, correndo atrás de mim. Eu gosto desse poder de envolver. Depois que nós já estamos lá, tanto faz como tanto fez, não graça tem. O meu prazer é a arte de seduzir. E quando eu estava lutando para essa mulher ser liberta, os demônios buzinavam nela e diziam bem assim, mas se você for para Jesus, você vai perder esse poder de encantar os homens. Você quer abrir mão desse poder? Ela não quis abrir mão. Porque tinha prazer, tinha sentimento de amor, desenvolveu ternura na arte da sedução. É o apego. Será que eu sou apegado a isso? E o que o diabo faz? Ele trabalha na falta. Olha, você vai parar de tomar cerveja, mas imagina só, o irmão está lutando para parar de tomar cervejinha, né? E que Deus me liberta, Deus nem me tira, isso atrapalha, Deus, esse negócio não é bom para a minha vida. Aí o diabo fala assim, mas imagina aquele sábado à tarde de sol, você de folga, pode ficar relaxadão em casa, vai perder essa descontração de tomar aquela cervejinha? Vai sentir falta na tua vida, isso. Você está preparado para resistir a essa falta? E o diabo aumenta a falta, ele aumenta o sentimento da falta. Aí a pessoa, segunda, terça, não vejo hora de chegar sábado, vou correndo para a distribuidora. Ele já começa a programar a semana toda. Porque o sentimento de falta começa a aumentar. Chega no sábado, estou indo. Satanás trabalha na falta, ele aumenta o sentimento de falta daquilo que Deus quer tirar. E o que vai definir é o meu apego. É o meu apego. Se eu sou apegado a isso, é o que vai ser fator determinante. Então eu tenho que falar, Deus, tira de mim este apego, tira de mim esse sentimento. Glória a Deus, aleluia. Tira isso que eu tanto gosto e que atrapalha a minha espiritualidade, que atrapalha o meu crescimento espiritual. Todos nós temos um crescimento espiritual, todos nós. Aí tu vai crescendo, de repente, pá, dá uma quebra. Não tem. Acontece alguma coisa que quebra. Eu começo a crescer.
crescer, de repente vê outra coisa e quebra. O que está quebrando o meu crescimento espiritual? O que está quebrando o meu amadurecimento espiritual? O que acontece comigo? A pessoa pode ser qualquer coisa. A pessoa fala assim, irmão Ângelo, não adianta. Olha, eu estou indo bem em 2, 3 semanas, mas chega no final do mês eu quebro, né? A minha casa, a minha esposa é um brigueiro, parece que se levanta um satanás, parece que dá vontade de chutar o balde, sumir de casa, mas vem uma crise assim que parece que veio um furacão lá dentro. Mas é todo final do mês. Ó, repete. O que repete? O que atrapalha meu crescimento espiritual? Nós somos conscientes. Eu sei o que atrapalhava meu crescimento espiritual e eu sei o que acontece ao meu redor quando Satanás tenta se infiltrar com um sentimento ruim, um sentimento distorcido para quebrar o meu crescimento espiritual. Para quebrar, atrapalhar o meu crescimento, atrapalhar o meu amadurecimento. Eu tenho que entender. Esse dia atrás eu tive uma bela de uma experiência. Uma bela de uma experiência. Simples, mas foi uma experiência. Cheguei em casa tarde, cansado. Sempre quando eu chego do serviço, deixo a mochila em casa rapidinho, corro aqui na igreja, né? E pego o culto pela metade, que eu chego de 8h30. Cheguei em casa, fui tomar banho, o chuveiro não ligou. Não funcionou. Perguntei para meu filho, Samuel, o que aconteceu? Eu falei, pai, do nada desligou. Ele, tá bom. E o tempo frio, que é a coisa que você mais quer, tomar um banho quentinho, né? E descansar. O Espírito Santo falou bem assim para mim, não se irrite. Não se irrite. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, estava de folga, foi um rapaz aqui da igreja mexer nas calhas lá em casa, ele mexeu nas calhas, eu falei, cara, vê esse negócio para mim, vê se consegue arrumar. Ele abriu o chuveiro, não aconteceu nada, pegou o outro que estava parado, tentou de 2 fazer 1, também não funcionou, e lutou. E o Espírito Santo falou assim, não se irrite. Eu falei, tá bom, senhor, não vou me irritar. Eu falei, cara, deixa aí, estou atrasado, vou ter que abrir o culto, eu vou me virar. E vim para a igreja. Sem tomar aquele banho caprichado que eu gosto. No dia seguinte, fui tomar banho. Fui para trabalhar de manhã cedo. Terceiro dia. E aquilo já querendo, aquela irritação querendo estar dentro de mim. Aí o rapaz me ligou e falou assim, Ângelo, dá uma olhada no disjuntor lá. Acho que queimou o disjuntor lá, o negocinho lá. Eu fui lá, vi, estava queimado. Eu tenho que comprar outro. Aí não tinha nem dinheiro para comprar outro. Eu tive que tirar dinheiro, daí não tinha para comprar. Eu pensando, não, você irrita. No quarto dia, peguei um dinheiro, saí procurando nas lojas eletrônicas, né? Vendo. Perdi a manhã toda correndo atrás para comprar do lado da minha casa. Não adiantou nada. Fui na loja aqui, era tanto valor. Vou procurar preço mais barato. Fui nada. No fim, voltei no mesmo lugar. Perdi 5 horas da manhã. E voltei, aí era a situação da caixa de luz. É complicado aquela caixa de luz, né? Aí liguei com o pedreiro falou assim, só vou daqui a 3 dias na tua casa. Eu falei, não, tirei uma foto, comecei a marcar os seus, não vou fazer isso. Arranquei tudo, remontei tudo. Falei para minha filha bem assim, energia elétrica boa. Ou ela funciona ou não funciona, ou ela estoura. Então vai orando aí. Graças a Deus fiz tudo, as marcações certinhas, funcionou. Mas 4 dias pelejando, o Espírito Santo falou assim, não se irrite. Preserve sua paz. E eu passei aqueles 4 dias lutando sem perder a paz. Aquele dia eu aprendi muito com Deus. Pode ser algo simples? Pode. Para mim foi maravilhoso. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Não me deixar contaminar. Não me deixar irritar. E teve frio aqui. Quando gela em Curitiba, 4 dias de frio e chuva, aquele terror, né? E 4 dias sem tomar aquele banho caprichado que todo mundo gosta. Entenda, o que vem para te contaminar, para te irritar? O que vem para te tirar da presença de Deus? Sentimentos ruins, pesados, se nós deixarmos eles encherem nossa consciência, a nossa consciência cai que nem um chumbo. Off. É aí que eu perco a comunhão com Deus. É aí que quando eu chego na igreja, com a minha consciência pesada, irada, irritada, magoada, frustrada, pode ser o apóstolo, pode ser o pregador que estiver aqui,
pode ser o bispo, pode Davi Miranda ressuscitar. Ele vai falar, vou ficar ali. Porque eu não quero me desapegar dos meus maus sentimentos. Não quero. Eu me apego aos meus maus sentimentos. Eu apego. Não, eu estou ruim, é por culpa dela. Eu estou ruim aqui, ela é a culpada. Ela tem que sofrer porque eu estou sofrendo. Eu justifico jogando a culpa nos outros. Glória a Deus. Aleluia. Mas não quero abrir mão dos meus próprios sentimentos. Entender o que acontece comigo. Tudo o que acontece comigo, a responsabilidade é 100% minha. Verdade. 100% minha. Porque a palavra de Deus me dá todas as condições de eu não ser contaminado, de eu não ser infiltrado. Se eu deixo o meu supervisor discutir comigo, ele pode vir com a carga negativa que for, pode ser estúpido, pode ser grosso, pode falar um monte de coisa injustificada. Se eu me deixar ser contaminado, a responsabilidade é totalmente minha. Onde está Deus na minha vida para me depurar na mesma hora? Onde está Deus na minha vida para me descontaminar de toda a contaminação? Hoje, parece que o nosso Deus que nós servimos, ele é tão pequeno, tão fraquinho, que qualquer coisinha, pronto, já fico todo magoado, todo irritado, todo estressado, todo injuriado, todo irritado, e parece que Deus desapareceu. Que Deus é esse que não é processado dentro de mim? Aonde eu tenho que entrar em processos com Deus, Deus me contamina. A irmã me perseguiu, a irmã me magoou, me irritou, eu vou no altar de Deus e falo, Deus, seja o Senhor a descontaminar eu, e seja o Senhor a iluminar o coraçãozinho dela, para ela nunca mais fazer isso. Porque aquilo que ela faz é distorcido. Então eu vou fazer o que Jesus mandou fazer, orar por aquele que me persegue. Mas eu venho no altar do Senhor e falo, Deus, tire esta carga negativa. E se ela fez algo negativo, entra no coração dela, mostra para ela que ela é errada. No fim, é o meu relacionamento com o Espírito Santo que vai determinar isso. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais esses processos são simples. É fácil você lidar. Não importa quanta injustiça, não importa quanta injustiça a gente sofra ou a gente sofreu, não importa quanta contaminação na história da minha vida, no histórico da minha vida, quantos processos negativos eu sofri, eu tenho toda a condição de chegar no altar do Senhor com um coração sincero. Deus, arranca de mim esse mal, isso aqui não está fazendo bem para mim, não estou tendo comunhão com o Senhor. E a coisa mais maravilhosa que tem é a nossa consciência ser pura, porque somente quando a nossa consciência for pura, ao ponto de Deus processar, Deus silenciar a voz. Eu começo no processo de esses meus moradores desse meu prédio, eu vou ordem de despejo geral, vocês não valem nada, sai tudo aqui. Começo a expulsar, Deus começa a entrar dentro do meu eu, Deus começa a falar dentro de mim. A própria luz de Deus vai trabalhar dentro de mim quando Deus silenciar todas essas vozes que me acusam. Quando Deus silenciar todas essas vozes, só vai restar uma coisa a ser liberada de mim, através de mim, que vai ser o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus, ele é liberado pela consciência do ser humano quando todas as suas vozes que contaminam ele forem silenciadas. Porque na nossa voz tem energia. Na minha voz tem energia. Se eu chegar de manhã numa banquinha de jornal, eu me dá uma Gazeta do Povo, eu quero ler. Liberei energia. Junto com minha voz tem sentimentos. Qual é o sentimento que eu libero? Qual é o sentimento que emana através de mim? Quando toda essa contaminação, quando eu for descontaminado, quando eu for depurado, quando eu tiver uma catarse, que significa a remoção de todas as impurezas da minha natureza, o que vai ficar é o amor de Deus. Pode vir a negatividade que for, eu vou tratar essa negatividade com o amor de Deus. Pode vir a pessoa me perseguir, pode levantar a calúnia que for, eu vou tratar com o amor de Deus. Aleluia, Jesus. Eu, no meu processo de libertação, eu estava em outro ministério, teve um senhorzinho já bem de idade, e eu era assim,
Eu tinha ataques de fúria, eu tinha ataques de violência. Na minha história toda, eu vivia em ataques de agressividade. Eu trabalhava no shopping, nós tínhamos ali seguranças do shopping, nós tínhamos ali soldados militares que trabalhavam paisana nas suas folgas, e nós tivemos que contratar 6 soldados do exército. Era muita briga. E tudo aquilo eu amava brigar. Quando eu ia passar um final de semana, agora chegou no final do tempo que eu era supervisor da segurança, eu falava assim, esse negócio está muito calmo, precisa ter umas brigas aqui para ficar bom. Eu mesmo provocava briga. Tinha ali uns bandidinhos da região que frequentavam lá, eu mesmo sutilmente provocava eles. Quando eu provocava eles já se armavam, eu já chamava todo mundo, vamos bater todo mundo aqui. Aí ficava bom, aí ficava legal, eu gostava. Muita violência, agressividade, um único pensamento, ninguém precisava falar comigo, um único pensamento que entrava na minha cabeça me gerava transtorno. Eu era transtornado mentalmente, eu era transtornado emocionalmente, eu explodia em ataques de fúria em segundos. Eu estava aqui 1 hora, de repente em segundos eu me transformava num monstro. E quando eu comecei a ir na igreja, no outro ministério, Deus colocou um senhorzinho, profeta de Deus, para tratar comigo. Ele já bem de idade, problema sério de saúde. Eu chegava na igreja e ele fazia assim, ó, eu nem conhecia ele. Na hora que eu chegava na frente dele, aquele senhor, ele tinha assim, como se fosse um poder. Ele enfiava dentro a mão do meu peito, assim, arrancava tipo um lodo preto, tipo um petróleo, e esfregava na minha cara. Ele falava assim, filho, enquanto você carregar isso, você nunca vai servir a Deus de verdade. Eu falava, Deus arranca de mim, Deus arranca de mim. E aquele senhor foi, ó, eu saí ardido. Sabe aquelas lixas que você passa na parede, assim, para pintar a parede? Acho que aquele senhorzinho tinha uma lixa 50, que você passa, arranca até o reboco da parede. Ele chegava em mim assim, mas olha, sabe pegar, eu saí ardido da frente daquele homem. Mas quando eu pisei dentro daquela igreja, eu falei, Deus, eu vou tomar uma decisão só com o Senhor. Eu vou lá. Eu estou disposto a ouvir aquilo que for, desde que aquilo transforme minha história, transforme minha vida. Eu não me importo o que você vai falar comigo. Eu não me importo o que você vai jogar na minha cara. O que você vai trazer à minha realidade. Desde que eu seja liberto, eu vou aceitar. E Deus colocou aquele senhorzinho para falar tudo em mim, que estava errado, que estava desalinhado. Só que aquele senhor, ele tinha tanto amor de Deus, ele emanava tanto amor de Deus dele, que eu chegava, tinha um vídeo Hulk, grande, tudo irado, tudo bravo. Aquele senhor começava a falar, começava, saía a ovelha, saía mansinho. Eu nunca vi. Eu falei, Deus, se um dia o Senhor me der 10% do teu amor que você colocou na vida daquele senhor, eu estou mais contente. Eu nunca vi. Ele falava coisas duras, difíceis, mas havia amor na palavra dele. Eu nunca vi uma pessoa assim. Eu falei, Deus, o Senhor tratou muito desse senhor. E um senhor que ninguém assim dava valor, ninguém assim, dava destaque. Era um senhor assim, bem servo de Deus, mas bem assim no cantinho dele, mas foi ele que foi o vaso de Deus, que Deus usou para tratar. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele quer tratar com a gente. A gente fica tanto aí, vamos expulsar o demônio, põe na cabeça, expulsa, amém, graças a Deus. Mas não adianta você expulsar o demônio e não tratar o coração, não tratar a consciência. Não adianta você falar com o demônio que ele faz eu cair na imoralidade e vai embora. Mas eu chego em casa, vou ver pornografia no celular, não vai adiantar nada, o demônio vai voltar. Aí fica um ciclo, cai e levanta. A pessoa está 3 meses na igreja, 3 meses que é endemoniado, e você não sabe por quê. Vai tratar o coração que você liberta.